A paz do Senhor, professores da Escola Bíblica Dominical. E vamos a mais uma pré-aula da classe dos primários. Eu sou a professora Laudiceia, a tia Lau, da AD Blumenau. E a nossa aula de hoje fala sobre Jesus ressuscita o filho da viúva. É a nossa 8ª lição. Já passamos a metade da nossa lição desse trimestre e com certeza seus alunos têm se desenvolvido no ambiente de escola bíblica dominical, onde o aprendizado desse trimestre é sobre a fé. E isto é importante para que no final desse trimestre eles compreendam o que é fé e que eles sintam verdadeiramente a fé em Jesus. O nosso texto bíblico está em Lucas, capítulo 7, versículo 11 ao 17. Esta é a nossa leitura bíblica. Professor, é muito importante que você leia a passagem toda bíblica. A parte da lição, ela está ali resumida, muitas vezes para o aluno ler, para o aluno interpretar. Mas quando a gente vai para a passagem dentro da palavra de Deus na nossa Bíblia, aprofundamos mais o nosso conhecimento, buscamos mais entendimento para que possamos passar para os nossos pequenos. Não fique só na lição, busque outros recursos, busque alguns livros de conhecimento, de aprendizagem, de acordo com o objetivo da lição, com o tema abordado. Pesquise em outras Bíblias, né? Que muitas vezes algumas outras Bíblias têm algo que você pode aproveitar para estar trabalhando em sala. E algo que eu quero trazer de importante é que os objetivos, eles precisam ser alcançados. O objetivo é ele estar ali na lição para ser alcançado. Então é preciso interpretar qual é o objetivo dessa lição, o que minha criança, o que o meu aluno ele precisa alcançar no final desta lição. E aí o objetivo maior, né, que é sobre conhecer Jesus de perto, o objetivo é compreender, entender e interpretar a fé. Esses são os objetivos do trimestre. E o nosso objetivo, eu coloquei 2 objetivos hoje, que fala sobre compreender a importância de viver com Jesus em todo o tempo. E o segundo é saber esperar na vontade de Deus. Este objetivo ele está dentro da nossa lição, só que eu dividi em 2 partes. Né? Fiz 2 objetivos para melhor compreensão, muitas vezes para você poder alcançar aquele objetivo no final da aula. O que a criança ela precisa compreender que é importante viver com Jesus o tempo todo. Não é só na escola bíblica, não é só quando vem à casa do Senhor, mas ela precisa estar com Jesus o tempo todo em casa, na escola, no parque com os amigos, quando eles estão brincando. Então ele precisa entender que ele tem que estar com Jesus todo o seu dia a dia, às 24 horas, né? Então Jesus tem que estar todo do meu lado. Muitas vezes eles podem entender assim, desta forma. Como que ele vai ficar do meu lado? Não, é que ele precisa estar em nosso coração, dentro da gente, na nossa mente, todos os nossos dias. A gente precisa lembrar que nós servimos a Jesus e nós precisamos ser fiel a Ele, precisamos ser obediente a Ele. Então a gente não pode ser só bonzinho ou só obediente na casa de Deus. Nós precisamos ser obediente em casa com os nossos pais, na escola com os nossos professores, saber dividir as coisas, repartir, trabalhar no coletivo com os nossos amigos na escola, né? Isso é importante, porque ele fazendo essa ação, praticando o bem, né? Obedecendo, ele estará sempre do lado de Jesus. É isso que você precisa passar para os seus pequenos. E saber esperar a vontade de Deus, né? E aí essa vontade é quando? Às vezes o papai e a mamãe a gente pede algo de presente, aí eles dizem, não, agora não dá. Tem crianças que ficam emburradas, tem crianças que choram, tem crianças que acabam esperando, e a criança ela precisa entender que tudo tem seu tempo, né? Não só em bens materiais, mas bens, aquilo que ele pode sentir, que ele quer, que a vovó seja curada, ou que o irmãozinho está doente, né? Ele também precisa pedir desta forma. Vamos pedir para Jesus curar, vamos pedir para Jesus salvar o papai, vamos Jesus para salvar o vovô, a vovó, alguém que ele não tenha como alguém que não sirva ao Senhor da sua família, mas que o Senhor vai fazer no tempo certo e na hora certa. Não é quando ele orar, vai acontecer. Não, ele tem que saber que vai ter que esperar
na vontade de Deus. E o esperar não é só orar uma vez. Ele precisa orar todos os dias, frequentemente pedir a Deus aquele desejo do seu coração. Amém? Então vamos lá. Eu trago outro recursos para vocês sobre, a lição vai falar sobre uma história de uma pessoa que teve sua vida interrompida, né? E aí você pode passar para a criança o seguinte: nós participamos do ciclo da vida. Aí, ciclo da vida, eles vão ficar, então já é uma palavra nova no vocabulário, já é um conhecimento maior para os seus pequenos. Então, ciclo da vida, aí você explica para ele. Ciclo da vida, criança, é quando a gente nasce, cresce e envelhece. Né? Não só com a gente, os seres humanos, mas isso acontece com todos os animais, com todos os seres vivos aqui na Terra. E aí eu coloquei como nos subsídios em PDF, esse PDF aqui para vocês, que eu fiz, né? Aproveitei caixa de creme dental, forrei, né? Coloquei, imprimi e coloquei o ciclo da vida para que possa fazer uma rotação. Então, podemos começar com a criança. Eu fiz com a menina e o menino, os dois, né? E daí você pode estar convidando uma criança, uma menina e um menino para estar à frente, para ajudá-la as crianças a entenderem o ciclo da vida. Daí, assim, o ciclo da vida começa quando? Quando nós nascemos, né? E depois nós ficamos maiorzinhos, criancinhas maiores, que são crianças como vocês são agora, né? E depois a gente fica adulto, como a professora é adulta, daí quando o adulto ele começa a trabalhar, né? Ele já tem outras obrigações, né? Que quando é criança só brinca, só vai para a escola, e quando chega na fase adulta tem outras responsabilidades, como o papai e a mamãe, que são adultos, né? E daí já pode criar uma família, pode se casar. E aí depois tem que a gente fica envelhece. Ao envelhecer, como o vovô e a vovó, né? Que daí veio os seus netinhos, são pessoas mais idosas, são aposentadas, são pessoas que precisam de ajuda, né? Elas muitas vezes precisam de ajuda, às vezes para atravessar a rua, para levantar, para sentar, às vezes ajudar a pegar um copo com água, né? Porque eles têm dificuldade de locomover. Porque quando nós ficamos velhos, nós temos dificuldades. Quando somos crianças, nós pulamos, brincamos, subimos em árvores, né? Gritamos bem alto, temos bastante energia, crianças, como vocês têm. Quando chega na idade adulta, que é a idade do papai e da mamãe, já temos outras obrigações, temos que limpar a casa, o papai tem que trabalhar, lavar o carro, né? Lavar roupa, a mamãe tem que lavar roupa, fazer comida e muitas outras obrigações. E também a mamãe às vezes pode fazer uma atividade física, caminhar, mas não tem aquela energia, no final do dia ela está cansada, né? E vocês já perceberam que às vezes estão cansados, o papai e a mamãe ou o adulto? E aí, quando chega na parte da velhice, eles estão bem mais cansados. Já não trabalham mais, ficam em casa, são bem cansados, vão mais vezes ao médico, né? Tem os cabelos brancos. E aí você vai mostrando as características do ciclo da vida. E aí, crianças, essa história que a prof vai contar para vocês, vai falar sobre uma pessoa que teve esse ciclo da vida interrompido. Ele não ia chegar na velhice, ele não ia ficar velho, porque o normal é a gente ficar velhinho, é nascer, crescer, envelhecer e morrer, quando for da vontade do Senhor a morte, certo? Explique bem isso para as crianças, que a gente só morre quando Deus chega no tempo e na hora certa que Deus determinou. E aí eles vão ficar... Nossa, como é ruim, imagina, crianças, uma pessoa ter sido interrompida, morreu, nem deu tempo de trabalhar, nem deu tempo de casar, nem deu tempo de ter sua família, não teve tempo de ter filhos, nem sequer teve tempo de ficar velhinho de cabelos brancos. Que coisa mais triste quando isso acontece, não é mesmo, crianças? Será que vocês já teve alguém da família de vocês que teve o ciclo da vida interrompido? Pergunte isso para a criança. Às vezes tem uma criança que aconteceu do irmão ter falecido por um acidente, ou um tio, ou uma prima, ou um primo, e daí eles vão associar.
E quando eles associam, eles vão entender, o ciclo da vida do meu primo foi interrompido, agora eu compreendi, porque ele faz uma associação. Porque às vezes a morte, para a gente já é tão difícil, imagine para a criança de 6 a 7 anos. É muito, mas muito abstrato. Ela não consegue entender, compreender o porquê da morte, né? E aí você precisa dar esses primeiros passos do ciclo da vida. Eles vão associar um pouco, né? Não vai chegar ao final da compreensão, mas vai entender um pouco melhor sobre o que é a morte. Trago como sugestão de louvor, está o link, né, em PDF no nosso site, é só entrar lá no nosso site ali e estará o link, você pode baixar em PDF e clicar lá no link. E daí vai abrir para você no YouTube da Aline Nascimento, Ele é Meu Jesus. É parecido com aquela letra das 5 letrinhas, mas tem um pouco mais de algumas escritas e louvores. E aí eu gostei muito, é um louvor diferente, que você pode estar também trazendo um louvor novo para suas crianças. Que aí você pode aproveitar nesse restante de trimestre esse louvor para aprender com eles aprenderem bem. E no final do trimestre você pode estar louvando com as crianças para encerrar o trimestre da nossa EBD, né, no nosso segundo trimestre, que fala sobre os milagres de Jesus. Também, para guardar no coração, eu trouxe uma ovelhinha. Olha só, eu já tinha essa ovelhinha que eu tinha ganhado, né? Eu tinha guardado. E como o tema diz que eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida completa. João 10:10. Este é para guardar no coração. Então eu trouxe assim, porque como está em ovelhinha, né? E daí ele fala das ovelhas, né? Que Jesus veio, né? Para as ovelhas, para que elas tenham vida completa, que está em João 10:10. Na nossa lição diz que você pode dividir as crianças em 2 grupos. Para falar o texto áureo, que é para guardar no coração, no final ali na EBD, né? Você pode estar, o primeiro grupo está falando, eu vim para que as ovelhas e as crianças, o outro grupo tenham vida, né? Você pode o primeiro grupo falar, eu vim para que as ovelhas tenham vida. E o segundo grupo falar, a vida completa, né? João 10:10. Você pode estar fazendo dessa forma, né? E daí entregando para cada um uma ovelhinha também você pode fazer de algodão, daí só botar uns olhinhos, né? E daí uma pode estar segurando uma ovelhinha também, entregar como lembrancinha. E também trouxe para falar sobre a fé para as nossas crianças. Eu fiz, e você também está em nosso subsídio, camisas com time, né? Para que time você torce, né? Porque muitas vezes as crianças desta idade, não só dessa idade, mas da idade a partir de agora, elas gostam de torcer para time, principalmente os meninos, né? Pro seu time de futebol, aí as meninas gostam de suas ídolas, das meninas que cantam, que estão no auge, né? E aí você pode estar falando para eles que esses ídolos, esses times que nós torcemos, do rock, tem criança que gosta de rock, tem criança que gosta de louvores diferentes, né? E eles muitas vezes ficam ouvindo e muitas vezes eles querem fazer coleções. Agora, por exemplo, já estamos na Copa, entrando na Copa e começou a ser lançado o álbum da Copa, né? E aí já está uma febre, não só com os meninos, mas como todas as meninas, que eles têm que procurar as figuras, eles compram, pegam o álbum, trocam figurinhas e eles ali, para eles ali, naquele momento, aquilo ali é ídolos para eles, né? Ali eles estão torcendo para aquelas figurinhas que eles estão montando, então eles estão focados naquilo ali. Então eles precisam compreender que eles precisam estar também focados em quem? Em Jesus, né? Não é só o álbum de figurinha, que é aquele momento, daqui a pouco vai acabar, vai passar, eles vão guardar aquele álbum ali, passou a Copa, e aí? Mas quem não passa? Jesus, né? Jesus não passa. Então precisamos torcer para esse time aqui, o time de Jesus, que eles que nos dá a nossa fé, né? Precisamos ter fé no time de Jesus, não num time de rock, não num time de futebol, não na Copa que está chegando, né? Não que não vai torcer, mas que não precisa, aqui isso não é o essencial, né? O essencial e o mais importante é estar torcendo para o time de Jesus,
né? Trago como também subsídios para a nossa aula de hoje, que nós precisamos torcer, né, para Jesus. Este sim é o nosso fiel companheiro, este sim é o nosso amigo, este sim está ao nosso lado todos os dias. E as crianças precisam entender e compreender isto, que aonde quer que ela vá, o Senhor estará ao seu lado e olhando para elas em todo o tempo, fazendo coisas boas ou ruins, professor. Diga para eles que Jesus está de olho neles. Não importa, eles podem estar fazendo escondido, eles podem estar dentro de um quarto, eles podem estar escondidos da mamãe, do papai, da professora, né? Mas de Jesus ele não se esconde, porque Jesus tudo vê. Amém? E aí, essa lição, ela traz hoje, quando Jesus ressuscita o filho da viúva, que o Senhor se importa com os seres humanos, né? E mostrar para as crianças que o Senhor se importa com a gente, né? Ele viu aquela mulher com o seu ciclo da vida do seu filho sendo interrompido, tão jovem, que tinha tanta coisa para fazer ainda, e ele estava chorando. Por quê? Você começa a história. Jesus estava chegando na cidade de Naim com aquela sua multidão, quando de repente, ao entrar na cidade, viu uma mulher chorando, desesperada, porque o seu filho estava ali morto. Ele estava chorando, ele estava morto, deitado ali, chorando. O seu filho estava morto. E ela estava desesperada por aquele acontecimento. O filho era jovem. Ele tinha vida, ele tinha muita coisa para fazer ainda, crianças. Ao Jesus chegar em Naim, com a sua multidão, que Jesus sempre andava em multidões. Gente, aqui eu aproveitei todos os bonecos possíveis que eu tinha. Muitas vezes a gente vai fazendo um boneco de caixa, a gente faz um boneco de garrafa, a gente faz boneco de cone, de papel higiênico, né? Então junta tudo, porque as pessoas têm uma diversidade imensa, né? As pessoas, nós somos diversos, nós somos altos, magros, gordos, loiros, morenos, né? Então assim, não importa, velhos, novos, crianças, todo mundo seguia Jesus. Então é importante, pode fazer essa diversidade de tudo que você tem, de recursos que você já fez, né, a todo esse trimestre ou trimestre anterior. Aproveite nessas suas aulas de multidão, né? E aí Jesus viu aquela mulher desesperada, chorando, e o Senhor teve compaixão. E o que aconteceu? Jesus ressuscitou o filho daquela viúva. Jesus ressuscitou, e aquele ciclo da vida, criança, vamos bater palma. Você pede para as crianças bater palma, porque ali é a alegria. Quando Jesus ressuscita aquele seu filho, ela fica tão feliz, mas tão feliz. E aí eles se abraçaram, né? Você pode fazer que eles se abraçaram, a mamãe abraçou, ficou chorando pela vida. Agora ele poderia continuar a sua vida, agora ele ia poder crescer, chegar na fase adulta e aí poder trabalhar, ter a sua família, né? E toda essa história você pode estar contando para os pequenos, né? Aqui é só um resumo para você poder compreender de que forma nós usamos os nossos visuais, né? Mas para aí você pode contar um pouquinho mais a história, né? Que aqui é uma pré-aula. E aí você também pode dizer assim, já pensou, crianças, que se acontece alguma coisa com vocês, deixa eles sentirem, professoras. Eles precisam sentir. Não, a gente não... eu tenho medo, eu tenho pena, que eles sentem algo diferente. Não, deixa eles sentir. É importante a criança sentir. Ela só aprende quando ela sente. Ela só aprende quando ela experimenta. Ela só aprende quando ela passa pelo processo. A criança, ela não aprende só verbalmente, só na oralidade, só a gente falando, dizendo, ó criança, não faz isso, ó criança, vai cair, ó criança, aconteceu isso. Ela não aprende só na oralidade, ela vai te ouvir, mas ela não vai aprender, né? Então ela precisa experimentar, ela precisa passar por esse processo. Então assim, já pensou, crianças, se aí acontece alguma coisa com vocês e a mamãe perde vocês? Ou será que se você tem um irmãozinho, você perde seu irmãozinho? Porque você já fez aquela pergunta, se alguma das crianças ali já teve alguém que eles perderam, né, jovens, não vovô e vovó, porque vovô e vovó é normal, completou o ciclo da vida, até trouxe uma vovó, né? Não, mas é normal, já teve o seu ciclo da vida. Não, mas
você pergunte para ele quando era mais novo, quando criança, quando bebê, quando adolescente, né? E daí, se na sua sala não tem ninguém, então daí você pode dizer, já pensou? Se você perde uma mãe, a mamãe perde você, como é que será que a mamãe vai se sentir? Vai ficar muito triste porque a nossa mãe nos ama, não é verdade? E daí, isso, a mãe ama, e ela vai ficar muito triste, ela vai chorar tanto. E daí você ali, quando a sua vida é interrompida, você não brinca mais, você não vai mais para a escola, você não vê mais seus amigos, você não vai ver mais o papai, você não vai ver mais a mamãe, você não vai ver mais o vovô, você não vai não terá mais festa de aniversário, né? Quando o ciclo da vida é interrompido, que aconteceu com aquele filho da viúva? Já pensou? Mas o Senhor, o Deus, Jesus, ele se importa com a gente. Ele teve compaixão ali daquela mulher. Ele viu que aquele menino tinha muita coisa para aprender ainda. E aí o Senhor o ressuscitou. E a sua mãe ficou feliz, né? E quando a gente fala aqui da morte, ali é quando a gente, às vezes, acontece algo que o Senhor Jesus não gosta, quando nós pecamos, desobedecemos a mamãe, quando nós mentimos para nossas professoras, para o nosso papai, ou quando a gente bate no amigo, não é isso? Ou quando a gente tira lanche de um amigo escondido, pode enfatizar isso também. E aí o que acontece? A gente morre para Jesus, morre para a mamãe, morre para Jesus. Porque Jesus fica triste e começa a chorar, porque essa morte é uma morte espiritual. A gente está se afastando de Deus. E aí, professora, você vai lembrar do objetivo da lição, que é que as crianças entendam, compreendam que ela precisa estar o tempo todo com Jesus. E esse tempo todo com Jesus é fazer coisas boas, é obedecendo, é amando os amigos, é amando o irmão, é fazendo o bem. É obedecendo o professor na escola, sem falar palavrões, é isso, né? E quando a gente afasta de Deus, de Jesus, quando a gente mente, quando a gente fica desobediente, quando a gente vê coisas que não deve ver no celular, fale sobre o celular, porque ele tem uma idade, essa idade, bem menos, mas eles já ficam bastante tempo no celular, eles querem estar em redes sociais, eles já pedem até para fazer um Facebook, aí fala, criança não pode ter Facebook, criança não pode ficar no WhatsApp. Criança tem que ser criança, criança tem que brincar, criança tem que jogar jogos, tem que fazer pinturas, tem que conversar com os amigos. Criança não pode ficar sozinho num quarto com o celular. E muitas vezes a gente pega o celular e vê coisa que não deve. E o papai e a mamãe nem está sabendo o que você está fazendo, mas Jesus está vendo. E aí você está se afastando de Jesus. E aconteceu o quê? Vai morrer como morreu aquele filho daquela viúva. Morrer para Jesus. Porque nós não podemos fazer coisas erradas. E quando fazemos coisas erradas, precisamos reconhecer que erramos e pedir perdão a Jesus na nossa oração. E também precisamos arrepender deste pecado. E se você fez uma coisa muito, mas muito errada, você tem que falar para o papai e a mamãe. Tem que mostrar para o papai e a mamãe que você fez errado, mas que agora você não vai mais fazer. Fala isso, professor. Essa é a conclusão da nossa escola bíblica desta manhã, né? Que Jesus ressuscita o filho da viúva. Porque a nossa lição, ela tem a história bíblica, ela tem um fundamento bíblico, mas você precisa também usar paralelo à vida das crianças, a assuntos atuais, o que está acontecendo, que é a mídia, as redes sociais. Coloquei também no nosso subsídio para você trabalhar umas plaquinhas, para você trabalhar sobre as redes sociais, né? De curtir, tá legal, Facebook, Twitter, WhatsApp. É nesse momento que você vai falar, levanta a plaquinha e fala. Posso ter WhatsApp? Posso ter Facebook? Né? Prepare sua aula com carinho, com amor esta semana. Com certeza deixa Deus, o Espírito Santo te usar, tremendo na sala dos seus pequenos, para você falar aquilo que o Senhor determinou para você abençoar a sua turma. Né? Eu espero que tenha gostado da nossa pré-aula. Né? Conto com vocês na nossa próxima aula, já estamos no finalzinho do nosso trimestre. Mas antes de finalizar a nossa pré-aula, nossa aula dessa manhã,
eu gostaria de dizer algo para todas as meninas que têm dado seus recadinhos ali no YouTube, no grupo dos primários, né? E agradecer o carinho que vocês têm por a gente, né? Os trabalhos que vocês têm desenvolvidos, os visuais, nossa, uau! Muitas vezes cria até maiores expectativas daqueles que nós apresentamos aqui na nossa aula. Eu quero agradecer a todos que estão usando, usufruindo daquilo que o Senhor nos colocou aqui para passar para vocês um pouco do conhecimento, de motivação, de aprendizado para a Escola Bíblica Dominical, né? E muitas vezes agradecer àquela mocinha que também disse: eu te conheço só pela tua voz, né? Nesse final de semana que nós tivemos juntas. E como é gratificante, porque isso é para Deus, né? Fazemos para Deus, não para a glória do homem, mas para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Fique com Deus e até a próxima aula. Um beijo da tia Lau.